Petroleiros de todo o país estão mobilizados em defesa de seus direitos. O setor petróleo é um dos mais lucrativos da economia mundial e garante cifras exorbitantes aos acionistas e empresários. No entanto, os trabalhadores petroleiros se deparam com a precarização de suas condições de trabalho e o permanente ataque aos seus direitos. É por isso que a luta por condições dignas de trabalho e em defesa dos direitos conquistados é uma necessidade agora da categoria petroleira. Exemplo disso é a luta organizada neste mês de julho pelos trabalhadores do sistema Petrobras. Os petroleiros reivindicam o pagamento justo da PLR, a participação nos lucros e resultados da companhia. A empresa insiste em distribuir para os petroleiros quase 30% a menos do que no ano passado, ao mesmo tempo em que seus diretores recebem uma participação 31% maior. Para os acionistas, a redução foi de apenas 0,5%. Reivindicando o pagamento de 25% dos dividendos concedidos aos acionistas, divididos igualmente entre todos os petroleiros, os trabalhadores organizam uma série de mobilizações. O Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro promoveu uma jornada de lutas com paralisações, atos, concentrações e panfletagens em defesa de uma PLR justa. As mobilizações também prestaram solidariedade aos petroleiros em greve na Bacia de Campos, que reivindicam o pagamento do dia de desembarque como um dia de trabalho. Outra importante pauta do movimento petroleiro nacional é a luta contra os leilões do petróleo e gás brasileiros, forma de entreguismo e privatização de nossas riquezas. Os petroleiros impulsionaram, junto com outros movimentos sociais, a criação do Fórum Nacional contra a Privatização do Petróleo e Gás. O Fórum organiza mobilizações e promove um abaixo-assinado pelo cancelamento dos leilões e pela mudança do marco regulatório do setor que permite privatizações. Petroleiros também se mobilizaram em defesa dos trabalhadores novos, terceirizados e aposentados do sistema Petrobras, vítimas de retirada de direitos e discriminações da empresa. E a luta acontece também no setor privado. Os trabalhadores se mobilizam em defesa de seus direitos, por acordos de trabalhos dignos e em defesa de nossas riquezas. Quando foi pensado em se fazer no Sistema Brasileiro de TV Digital, foram convocadas vários institutos de pesquisa, universidades, foram formados 22 consórcios para poder estudar o sistema de TV digital e em várias áreas, né, do conhecimento. E foram 76 instituições de pesquisa desenvolvidas, mais de 1.500 pesquisadores, doutores, e para fazer o desenvolvimento da TV, né? Esse desenvolvimento ele concentrou basicamente os vários módulos de TV digital, né? No sistema de transmissão, no sistema de multiplexação, no sistema de modulação, no sistema de codificação de sinal, no middleware, nas aplicações e no estudo de como os usuários reagiriam a essas aplicações, ou seja, usabilidade. Então foi mais ou menos nessas áreas que então foram desenvolvidas uma série de pesquisas, né? Em várias dessas áreas já se sabiam que não seriam desenvolvido, vamos dizer assim, um produto nacional, uma inovação nacional, né? Em várias dessas áreas já se sabia que ia ser adotado um padrão internacional, né, que nós não tínhamos nem condições de fazer coisas melhores do que estavam aí, né, vamos dizer assim, na literatura, né, que é o caso, por exemplo, da codificação dos sinais digitais, né. Toda a parte de codificação foi feito o estudo da codificação H264, né, que era a tecnologia mais evoluída da época, né, o MPEG-4, né. E o estudo, então, se concentrou muito até em como a gente poderia desenvolver chips H264 no país e tudo mais, mas não o desenvolvimento de uma nova tecnologia de codificação, né? Na realidade, os estudos, vamos dizer assim, se concentraram, em termos de inovação brasileira, eles se concentraram muito na parte do middleware e na parte da modulação.
na parte da modulação, muito centrado inclusive na construção de antenas inteligentes, etc., a parte de melhoria da codificação para modulação. Bom, essas pesquisas, elas terminaram, né, ou seja, foram conduzidas e terminaram em 2005, né, de 2005 para 2006, e então a gente começou a sofrer um processo muito grande, ou seja, esses grupos, né, eles foram aos poucos desmontados por uma falta de continuidade nessas pesquisas, uma falta de planejamento na manutenção desses grupos. Então, esses 1.500 pesquisadores, essas 76 instituições de pesquisa que faziam pesquisa nessa área de TV digital, aos poucos foram se desmantelando, né, por falta da continuidade de pesquisa, né. Isso é um problema que não é um problema da TV digital específico, isso é um problema do país em termos de pesquisa, né. A gente nunca teve nesse país um projeto de pesquisa que fosse continuação. A gente sempre tem os vários editais que a gente tem que submeter esses editais, a gente submete o edital, não importa, a gente fez a coisa mais grandiosa, mais importante do mundo, chega no próximo, nós temos que submeter para um próximo edital. Só que a submissão para esse próximo edital significa um tempo que esses pesquisadores passam sem receber dinheiro, sem receber nada, o que vai desmantelando a equipe, né? Então nunca tem uma continuidade, porque não tem uma política, né? E que a gente, inclusive, esperou, a gente sonhava que essa política fosse implantada no sistema brasileiro de TV digital, que a gente ia ter essa continuidade e não teve. A gente ter conseguido fazer com que o Ginga fosse o líder brasileiro não foi uma virtude dos brasileiros, não foi o brasileiro que chegou e disse: viva o Ginga é bom, é o melhor que tem aí, vamos adotar, né? Quem disse isso primeiro foi o pessoal de fora, né? Só aí que o brasileiro começou a acreditar que realmente o Ginga era bom, né? Foi que a gente primeiro ganhou uma notoriedade lá fora, para depois ganhar uma notoriedade, para depois ganhar uma aceitação aqui dentro, né? Porque até então a gente era completamente desacreditado, né? Eu ouvi de um senador da República, por exemplo, que a gente não tinha que fazer aqui tecnologia, que nós tínhamos que vender frango e laranja, né? Eu ouvi da própria academia mesmo, né? Eu ouvi uma pessoa dizendo que só era brasileiro e não era jabuticaba, não prestava, né? Então, a gente ouviu uma série de coisas desse tipo, apesar de tudo, né, o Ginga está aí, ele foi realmente reconhecido lá fora. A gente teve uma força muito grande dos pesquisadores lá fora, que viam todos os middles existentes como muito ruins, né, e viam, até os pesquisadores viam no Ginga uma forma de mudar esses middles aí de fora. E os pesquisadores de todo mundo deram um apoio muito grande ao Ginga. A gente acha que a gente tem essas indústrias de recepção que nós temos aqui, Sony, Samsung, etc. Alta tecnologia na matriz. Aqui no Brasil são apertadores de parafuso mesmo, não fazem absolutamente nada. Não tem desenvolvimento, não tem equipe de desenvolvimento, são meras montadoras, né? E para eles, qualquer inovação é terrível, porque é um investimento muito grande que eles teriam que fazer aqui, né? Então, a relutância de adotar qualquer inovação é muito grande, né? Ou seja, para a indústria de recepção como um todo, né, é muito mais fácil trazer tudo lá de fora, porque é o que eles estão acostumados a fazer, né? Ou seja, as nossas grandes fábricas de recepção de Manaus, etc., são meras montadoras, não fazem absolutamente nada, né? Só tem incentivo do país, muito dinheiro, né? E esse dinheiro não é revertido em empregos de qualidade, né? Que foi isso que exatamente motivou o Ginga, era a criação de empregos de qualidade no país. É impressionante a capacidade dos radiodifusores de falarem bobagem a respeito de como se desenvolve aplicativos, que é a produção que eles deveriam saber em TV digital, né? É uma mudança de paradigma muito grande o desenvolvimento dessa produção de conteúdo, e que nós realmente vemos que os radiodifusores não estão preparados para isso. E não estão preparados até porque eles não deixam isso chegar no setor de quem realmente vai desenvolver o conteúdo, que é o artista, que é o produtor. A coisa ainda está muito na engenharia que bloqueia as coisas, né? E aí fala um monte de bobagem, né? E a gente vê a dificuldade realmente que os radiodifusores têm até de absorver essa tecnologia.
em caso específico do Ginga, só abrindo um parênteses, a gente fez um curso uma semana, que eu não sei se vocês souberam, chamava Semana Ginga Brasil, que a gente foi treinando, né, várias comunidades carentes a desenvolver no Ginga. A gente fez em 15 cidades do Brasil, né, só para pessoas vindas ou de pontos de cultura, ou de telecentros, etc. E nós fizemos o mesmo treinamento idêntico para vários radiodifusores, produtores. E era impressionante a gente ver como é que esses meninos eles tinham muito mais facilidade de desenvolver conteúdo, de aprender, do que o pessoal da radiodifusora. Porque simplesmente já não tinham a mente fechada, né? Estavam muito mais abertos, né, a esse novo paradigma que está surgindo. Então eles têm essa relutância também com relação a esse conteúdo. Então tudo isso explica por que essa grande inovação, ou seja, brasileira, e que realmente torna o sistema brasileiro, é isso que de fato torna o sistema brasileiro muito melhor do que os outros sistemas que estão aí, né? A gente vê, né, o Middle Europeu, por exemplo, que é o MHP, né, sendo questionado na própria Europa, não sendo adotado, né, as aplicações interativas não surgindo nos outros lugares, né, e aqui o Brasil com esse potencial muito grande, mas um potencial, como eu disse, só potencial, que as indústrias de recepção sem capacidade de fazer isso e sem vontade de investir, né, e o governo sem obrigar, né, e de uma certa forma os radiodifusores também sem entender, falando besteiras até hoje, e muito assim, quanto mais esse negócio for para frente, mais empurrado, melhor. A indústria de software, por outro lado, ela começou a se capacitar. E para mim, novamente, que sou da área de software, foi uma surpresa ver como a nossa indústria de software é ainda muito pequena, ela é muito incapaz de desenvolver um projeto tão grande como esse, de fazer software para milhões de pessoas e não aplicações específicas. A nossa indústria de software era muito voltada para serviço, desenvolver serviços pequenos. Então são indústrias normalmente pequenas, né? E para você desenvolver um software do tipo do Ginga, é uma dificuldade muito grande. Vocês imaginam o seguinte, o Ginga é um software que vai rodar em 50 milhões de residências. Vocês imaginam você fazer um software desse que precisa de um recall, né? Você precisar de trocar esse software em 50 milhões de aparelhos, ou 20 milhões de aparelhos, que é o que nós temos hoje, em 20 milhões de aparelhos, num prazo de uma semana. Vocês imaginam a quantidade de pessoas que tem que ter uma empresa dessa. Nós não temos empresas de software aqui capazes disso. Essas empresas foram montadas. E esse é o grande lucro que nós começamos a ter, exatamente em adotar uma tecnologia nacional. Então nós vimos formação de empresas de software, como o caso da TQTVD, né, que foi uma junção da TOTOS e Quality para TV digital, criando, né, centenas de empregos de alta qualidade. Nós vimos a criação de uma empresa no Nordeste, né, vinda exatamente do pessoal que trabalhava nas universidades, nesses grupos de pesquisa, né, que também hoje empregam no Nordeste centenas de pessoas, e mais do que isso, né, são empregos de alta qualidade. Nós estamos dando emprego para mestres, doutores, nós estamos dando emprego de alta, criando essa cultura de emprego de alta qualidade no país. E é isso, por exemplo, que motiva muito, né, quem está hoje fazendo esse desenvolvimento nacional. Nesse caminhar todo no início, né, e para que o Ginga e para que outras tecnologias nacionais também que pudessem, né, ser adotadas no sistema brasileiro, a gente teve um apoio muito grande do governo, né? Porque se não fosse isso, não teria nada. Se dependesse realmente só dos radiodifusores e só da indústria de recepção, nós não teríamos nada, teríamos importado tudo. E a gente teve realmente uma força, né, é inegável, né, o secretário de telecomunicações na época, né, o Dr. Mauro Oliveira, ele foi importantíssimo para isso, né? A própria Casa Civil foi importantíssima para isso, né? O Ministério de Ciência e Tecnologia também, né? Mas acontece que isso só aconteceu num espaço curto de tempo, né? Ou seja, à medida que for evoluindo, né, o governo do qual se esperava uma política industrial, uma política que dissesse como a coisa deveria acontecer, ele foi perdendo a força, né? E hoje ele não é capaz mais hoje, dentro do fórum de TV digital, ele não tem mais força para chegar e bancar mais alguma coisa, né? Então isso foi uma perda muito grande para quem estava fazendo desenvolvimentos, né, não só a academia, mas essas próprias indústrias, né? O Ginga, ele tem duas partes, né? Ele tem a parte que é a parte brasileira, que é o chamado Ginga NCL. É desenvolvido
numa linguagem chamada NCL, de Nested Context Language, e uma linguagem Lua. Né? Todas essas duas linguagens são brasileiras, desenvolvidas no Brasil, né, na PUC do Rio de Janeiro. Né? Essas linguagens hoje, gente, é bom vocês saberem que poucos brasileiros sabem isso, mas essas linguagens, elas são as linguagens mais usadas no mundo em entretenimento. Né? E uma das comunidades que menos tem desenvolvedores de aplicação em NCL e Lua é a brasileira. Né? Pra vocês verem como é que são as coisas. Né? Hoje qualquer jogo eletrônico, por exemplo, grande maioria dos principais jogos eletrônicos são feitos em Lua. Né? E essa é a linguagem, essas linguagens NCL e Lua, que são as linguagens, né, inovadoras do sistema brasileiro e que dão ao sistema brasileiro uma característica completamente diferente dos outros sistemas. Né? Mais ainda, esse Ginga, essa parte do Ginga, que é chamada Ginga NCL, é em cima dela que a grande maioria, talvez 90% das aplicações vão ser desenvolvidas. Né? Os produtores de conteúdo vão utilizar essa linguagem, porque essa é a linguagem fácil, essa é a linguagem que não exige um programador especialista, um engenheiro de computação para poder fazer produção de conteúdo. Então essa é a parte brasileira, é a Ginga NCL. E tem uma outra parte, que é a chamada Ginga J, que é o desenvolvimento de aplicações em Java. Né? Pouquíssimas aplicações vão ser desenvolvidas em Java, essa é a tendência. Nessa parte, então, ou seja, Ginga dividido em duas partes, Ginga NCL e Ginga J. A propriedade intelectual da parte Ginga NCL é da PUC do Rio de Janeiro. Né? E a PUC do Rio de Janeiro liberou, entregou de graça. Todo mundo pode, mais do que entregou de graça. Entregou de graça e entregou em software aberto, software livre. Né? Ou seja, todo mundo pode desenvolver, é de graça, está lá o código, todo mundo pode desenvolver aplicativo, ninguém precisa de pagar absolutamente nada para isso. Na parte do Ginga J, né, a propriedade intelectual não é nossa. Né? Ela pertence, né, a vários fabricantes que cada um botou uma coisinha nessa propriedade intelectual. E aí tem que pagar tanto quem vai desenvolver o Ginga J, como tem que pagar também quem vai desenvolver conteúdos em cima do Ginga J. Tá? Então, isso aí é que começou a história, né, de quando estava tudo, inclusive já tinha ido para consulta pública. O Ginga NCL hoje é o padrão brasileiro já em consulta pública, BNT, etc, etc. Fiquem atentos e não deixem entrar mais nenhum outro, né, porque existe sempre e a gente tem que ficar atento. O Ginga J, né, depois de já ter sido aprovado em consulta pública, né, surgiu essa questão da propriedade intelectual, né, os radiodifusores começaram a criar, não, esse negócio de propriedade intelectual, como se já não soubessem disso há mais de 2 anos, né, mas aí impediram, e aí entrou, né, a SAN no meio, e a SAN prometendo fazer uma outra parte desse Ginga J e que ela não cobraria não cobraria essa propriedade intelectual. Mas essa é a desculpa hoje, tem que sair tudo junto. E para sair tudo junto, tem que resolver esse imbróglio da propriedade intelectual. Né? Seja ele com a SAN, seja ele com o GEM, o consórcio do GEM. Né? Então essa é a desculpa hoje, né, e é a briga hoje. A novidade, a nova mídia, ela vem quando você tem a interatividade. Né? E eles já estão começando a perceber isso, porque não está vendendo. Né? E a grande verdade é que hoje compra TV digital do jeito que está aí, né, quem desconhece todas as coisas que podem vir. Porque quem está comprando que está aí tem que ficar consciente, né, que vai ter que trocar tudo. Né? Vai ter que trocar tudo. Agora, esse novo set-top box que saiu aí, que estão anunciando, eles estão anunciando como que ele está preparado para o Ginga, que quem comprar não precisa de trocar, que depois vão colocar o Ginga. Vamos ver se é verdade, eu não sei dizer. Ao falar de digitalização, tanto do rádio quanto da televisão, eu acho que a gente precisa pensar em como esse processo, hoje no Brasil, ele está muito associado, principalmente pela responsabilidade dos radiodifusores de um lado, e da promiscuidade do Ministério das Comunicações com esses radiodifusores. Ele está muito associado à questão de uma simples continuidade, de uma mudança tecnológica que fosse aprimorar processos de transmissão que hoje já são feitas em modo analógico. Quer dizer, ela está sendo pensada não como uma possibilidade de mudança de paradigma, de mudança de modelo, de você alterar as possibilidades, inclusive talvez o que você entende hoje por TV e por rádio, mas ela é simplesmente, e os radiodifusores claramente fazem pressão por isso, eles querem manter a coisa exatamente como está, em termos de mercado, ou até mais fechado.
E aí acho que esse é um debate que se assemelha em